O final de semana é de Mundial de Clubes e os brasileiros estão indo muito bem, hein, Ale Oliveira? Boa tarde. Muito boa tarde, viu, João? É um prazer e uma honra falar no microfone tão importante, a rádio mais ouvida do Brasil. Muito boa tarde e sempre obrigado aos ouvintes telespectadores que sempre nos consagram. Ô, João, eu tenho dito o seguinte... Que bom que você está falando ali, porque eu já estou quase não falando. Percebi que hoje vou chamar uma responsabilidade para desespero da audiência, falar um pouco mais do que normalmente falo. Ô, João, eu tenho falado o seguinte, que eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento. As discussões de nível técnico, de que momento da temporada, de que disposição os europeus estão ou não, se teremos um outro campeonato mundial nesse formato, eu acho que fica mais para frente. Eu quero aproveitar e desfrutar o fato de a gente ter 4 brasileiros representando a América do Sul e todos eles como líderes da chave. Então eu quero desfrutar, quero aproveitar. Acho que os brasileiros, inclusive, não jogam tão bem, nem aqui, né? Por vários motivos, né? Um deles é o calendário. Mas eu tô muito feliz com o desempenho dos times do Brasil e com uma expectativa positiva mais para frente. Continuo achando que os favoritos são os mesmos, mas estou muito orgulhoso do que tem feito os representantes brasileiros lá no Campeonato Mundial, viu, João? Vamos aos Estados Unidos. Henrique André, boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde para o Ale Oliveira, né, que vai segurar. Ô, João, eu tô igual você, viu? Porque é que ontem eu entrei no Rádio Esportes, um calor danado. Hoje acordou chovendo com frio e agora volta a fazer calor aqui nos Estados Unidos. Então daqui a pouquinho minha voz vai estar igual a sua, viu, João? Mas a bola segue... Oi. É esse onde você está, Henrique André? Pois é, estamos em Jersey City. Aqui é a 14 Union Street, isso, João. Hein? É o endereço, tá dado o endereço. Hein? Tá gastando. E o brasileiro que quiser trazer aqui, vir aqui, fazer um churrasco, trazer a carne, viu? Tá convidado pra chegar mais. Tô aqui com o Leonardo Baran. Ô, João, a bola tá rolando já pelo Mundial. E a Juventus tá vencendo o Wydad do Marrocos por 1-0. Esse gol antes dos 10 minutos. Mas antes da gente falar da rodada de hoje, ontem a gente teve uma vitória suada do Fluminense, né? Quem vê 4-2 pensa que foi um jogo fácil. Jogo duro, mas não foi, duro. Não. Foi jogo duro. E o Arias, hein? Que golaço. Colocou com a mão na gaveta, abriu o placar e ali todo mundo achava que seria uma vitória fácil contra o Ulsan da Coreia do Sul. Só que os sul-coreanos complicaram, viraram o jogo, mas no segundo tempo o Fluminense conseguiu acabar com esse prejuízo e conseguir essa vitória importante. Por quê? Vai para a última rodada precisando de um empate simples contra o Mamelodi Sundowns, esse time da África do Sul que perdeu para o Borussia por 4-3. Outro jogo muito difícil, os alemães suaram para vencer os sul-africanos. Fluminense vai por empate. E ontem, durante a zona mista, a gente perguntou pro Fábio quem que ele gostaria de pegar nas oitavas. Vamos ouvir o que disse o Fábio, porque não tá pensando na outra fase ainda não. Rapaz, tô pensando no próximo jogo a gente fazer o que é necessário, dentro de toda a dificuldade que a gente já viu, que é a competição, os adversários, a gente fazer o nosso melhor pra gente concretizar o que a gente vem fazendo dentro da competição, a dedicação, a entrega e buscar firmar a nossa classificação. E depois aí a gente vai ter tempo para analisar quem vai ser o nosso adversário. Mas primeiro é jogo a jogo, cada jogo é uma decisão e tem que ser dessa forma. A gente viu ali que dentro da partida, se você não se impor ou diminuir o ritmo, você pode ser surpreendido independente do adversário. Então a gente tem que respeitar até o final, buscar o nosso melhor aí para recuperar todo mundo e em busca de um resultado positivo para que a gente possa classificar. Ô, João, o Fábio, com toda a sua experiência, não quer projetar oitavas não, quer pensar no próximo jogo, porque tá vendo que os adversários aqui, mesmo, né, antes do jogo, no papel, considerados mais fracos tecnicamente, têm dado trabalho, então não quer pagar a língua lá na frente, João. Até porque os que fizeram isso com os times do Brasil se deram muito mal, né, Ale? O PSG entrou com um time reserva contra o Botafogo, aí no segundo tempo, na hora que foi botar a força máxima, tomou chumbo. O Chelsea contra o Flamengo tomou um vareio de bola. Então não dá num campeonato desse nível, tirando quando você pega um time semi-amador, igual aquele time lá da Oceania, tirando aquilo ali, que é um time que tem
jogadores semi-amadores, não dá pra você brincar, né, Ale? Não dá não, e é um jogo que vale classificação, né? O próximo jogo do Fluminense vale a vaga. O Fluminense ganhou o direito de poder empatar e assim estará na próxima fase, mas se perder o jogo, vai estar fora das oitavas, né? Então é um jogo muito importante. Esse representante africano é melhor do que os coreanos, né? Tanto que ganhou na primeira rodada. Então é um jogo que o Fluminense tem que jogar com muita concentração, até para não ser surpreendido, né? Como aconteceu no jogo de ontem, onde tomou a virada 2-1, mas depois conseguiu fazer um placar que lhe deu a primeira posição momentânea do grupo. O Ale, eu tô vendo um ambiente de festa, de alegria, de otimismo com o futebol brasileiro. Há motivos para isso? Os europeus é que não estão nem aí pro campeonato, não tem nada disso, os caras foram supervalorizados durante muito tempo, o futebol brasileiro tem suas virtudes, suas qualidades, nós é que não valorizávamos o futebol brasileiro e agora estamos vendo qualidade. Como é que você sintetiza isso tudo, esse misto de sentimentos, de falas, de tudo que tem sido dito nos últimos dias, Ale? Eu acho que tem um pouquinho de cada coisa, João. É bom que se diga que os clubes e os jogadores da Europa, que é o grande propósito da FIFA aí, é pegar essa fatia que é a Liga dos Campeões, né? Então eles entenderam que a Liga dos Campeões está cada vez mais forte, que os clubes estão cada vez maiores, né? Então o objetivo da FIFA é meter a mão nesse negócio da Liga dos Campeões, tanto que eles fazem de um jeito que a Liga dos Campeões virou classificatória para o Mundial. Então, eles querem meter a mão nesse bolo aí, que é muito interessante em todos os níveis, principalmente financeiramente. Os clubes e os jogadores europeus, eles entraram com um pedido para que não tivesse o campeonato, né? E para que não tenha o próximo campeonato, porque a FIFA meio que violentou as férias dos atletas, né? Ele meio que encaixou ali, o ano que vem a Copa do Mundo, então muitos desses caras não vão ter férias de novo. Então é complicado. Eles não tinham... Quase todos, né? Quase todos, eles não queriam participar desse torneio, ok? E assim, não é nenhum tipo de demérito, é só porque os caras querem ter férias, querem descansar antes do início da próxima temporada. Tem clube aí que já vai disputar as fases preliminares para Liga dos Campeões, para Liga Europa daqui a pouco. Então é complicado em termos de calendário. De qualquer maneira, eu acho que o futebol brasileiro deu uma demonstração de força. Como eu disse aqui, você pegar aí a partida que o Botafogo fez contra o Paris Saint-Germain, foi o melhor jogo do Botafogo no ano. O Botafogo jogou muito bem. Agora, o Paris Saint-Germain jogou tudo que pode, não jogou, tava nem aí pro jogo, ou jogou e o Botafogo é que teve méritos de vencer? Eu acho que ninguém nessa competição, o cara entra pra perder o jogo. Não entra pra perder, mas evidentemente que o Paris não jogou o mesmo jogo que a gente viu contra a Internacional, e você estava lá. Não é o mesmo nível de concentração, não é a mesma coisa. O Botafogo jogou o melhor jogo do ano, o Fluminense jogou contra o Borussia o melhor jogo do ano, o Palmeiras jogou o melhor jogo do ano dele contra o Porto, o Flamengo jogou o melhor jogo do ano dele contra o Chelsea. Então, os brasileiros estão fazendo a parte deles, estão mostrando o seguinte: tirando as grandes equipes, as equipes mais potentes do futebol da Europa, dá para jogar. Dá pra jogar. Você tem um nível de enfrentamento, né, Henrique? Pois é, o Felipe Luiz falou isso, né? Que se for olhar a prateleira de cima da Europa, a gente ainda tá bem aquém, até pelo investimento, pelos elencos. A coisa pode mudar ali dentro do campo. Ele falou, o Flamengo ganhou do Chelsea, mas quase perdeu pro Central Córdoba. Dentro de campo as coisas mudam, mas se for analisar elenco, a coisa é bem diferente. Deixa eu trazer uns números aqui, João, dos sul-americanos contra os europeus, os jogos, né? Não só dos europeus, mas o desempenho dos sul-americanos até agora, melhor dizendo, aqui no Mundial. Foram 12 jogos, 7 vitórias, 4 empates e apenas a derrota do Boca para o Bayern. O Flamengo ganhou 2, o Botafogo ganhou as 2, o Palmeiras empatou uma e ganhou a outra, o Fluminense empatou uma e ganhou a outra, o River tem uma vitória e um empate também, ontem ficou no 0-0 com o Monterrey. E o Boca tem um empate e uma derrota até agora. Os chineses não conseguiram a vitória. Mas os números são animadores, quase 70% de aproveitamento de desempenho, né, dos sul-americanos nessa primeira edição do Mundial. E falando sobre o europeu levar a sério ou não, eu acho que tem muitos europeus levando a sério, principalmente por ser a primeira edição, todo mundo querendo ficar com esse caneco inédito. Vale muito dinheiro a competição, é um título. Sim. O cara pode bater no peito e dizer, eu sou o campeão do mundo.
né? E uma outra coisa também, eu acho que vale uma série de reflexões. Os caras estão cansados agora? Estão. Mas quando os brasileiros também chegam no Mundial do final do ano, também estão cansados. Sim. E nós nunca falamos, poxa, nós estamos perdendo porque estamos chegando cansados. Quando você pega... eu citei aqui o caso do Atlético em 2013, eu estava lá no Mundial do Marrocos, Ronaldinho chegou arrebentado, fazendo tratamento e terapia para conseguir jogar. O Hever chegou com problemas físicos seríssimos. Era o capitão do Atlético, campeão da Libertadores. O Marcos Rocha chegou contundido àquele Mundial. O time do Atlético chegou esfacelado no final do ano. E pouco importa, quando perdeu para o Raja Casablanca, todo mundo caiu em cima. Cruzeiro, quando chega para o Mundial contra o Borussia Dortmund, em 97, chega arrebentado de ter que se salvar de um rebaixamento. Foi campeão da Libertadores, não teve tempo para parar, lutou contra o rebaixamento naquela temporada, chega arrebentado, esfacelado lá no Mundial. E também ninguém estava nem aí. Quando perdeu, todo mundo caiu em cima. Então, mesmo que vale para eles hoje, Ali, vale para o futebol sul-americano, em especial para o brasileiro, por esse calendário bizarro que a gente tem aqui, quando chega lá. Eu vi um levantamento feito por algum colega numa TV a cabo que os times brasileiros até aqui têm mais jogos do que os times europeus no ano. Fluminense teve mais jogos, Palmeiras teve mais jogos, Botafogo teve mais jogos. Então, mesmo com eles chegando num final de temporada, o calendário aqui é muito mais cruel do que o calendário europeu. O deslocamento aqui, as viagens aqui, jogar no calor, o cara tá numa quarta-feira em Porto Alegre com 8 graus, no domingo ele tá em Fortaleza com 32 graus. Então não é fácil aqui também não, amigo. Não. Tem várias dificuldades, né? Agora, tem uma coisa que também é inegável, né, João? Se você pegar, a gente fala, não, mas aqui tá tudo maravilhoso. Não, você pegar, por exemplo, qual o melhor jogador do Botafogo, né? Melhor jogador do Botafogo, Igor Jesus. Esse já não volta mais. Pega o melhor jogador do Palmeiras, o Estevão. Ele também não volta mais. Né? Você pega o Wesley, que é um grande destaque do Flamengo, lateral. Esse aí também está sendo negociado. Então, não tem como você competir com essa realidade financeira. Quem se destaca muito aqui, principalmente os mais jovens, eles acabam indo para lá. É o que acontece com os times que estão lá no Campeonato Mundial. Eu citei os exemplos aqui de Palmeiras, de Botafogo e de Flamengo, porque é o que acontece, né? Então, assim, não dá muito para fugir. Agora, eu acho que vale a pena os times, os torcedores, né, principalmente, sonharem com algo melhor, dentro desse contexto que a gente colocou aqui, sonhar com alguma coisa melhor. E também tem um aspecto aí, você falou do dinheiro, né? Para esses times brasileiros, quem conseguir chegar, por exemplo, a uma quartas de final, se conseguir chegar a uma semifinal, eles vão ganhar uma fortuna, o João, que vai possibilitar, inclusive, para esses times ficarem ainda mais fortes, pensando aí no restante da temporada e no futuro próximo.